Valendo. Pessoal, boa noite. Então, oficial agora. Para quem não me conhece, eu sou a Regina Monge e eu sou fundadora do Neurobranding Lab. O que é o Neurobranding Lab? É uma consultoria de inteligência e estratégia de marca que usa uma metodologia com base nos princípios da neurociência e comportamento humano. E o Brand Talks, ele surgiu durante o Covid, para compartilhar conteúdo, e a ideia era termos duas edições, e ele está ganhando uma expressividade, e essa é a 9ª edição. E ele acontece de 15 em 15 dias. E o nosso principal canal de comunicação é o Instagram, para divulgação disso, e o Telegram. E hoje eu tenho o prazer de trazer uma convidada muito especial que já deveria estar conosco há um tempo, e aí tivemos problemas com a agenda, mas finalmente chegou esse dia, e que é a Renata Taveiro Saboia, e eu vou contar para vocês onde eu conheci essa pessoa incrível. Então, assim, eu venho da área de comunicação e da área de marketing, e em algum momento eu fui impactada pela neurociência aplicada, acho que assim como, né, talvez a própria Renata, depois ela conta um pouquinho. E a neurociência, várias áreas beberam nessa fonte, né? Inclusive a área de negócios. Então, eu fui fazer uma formação em Lisboa, no Instituto Superior de Gestão, em neuroestratégia e neuromarketing, e a partir daí eu comecei a trabalhar com isso lá em 2015. E aí eu recebi o convite para participar da Neurobusiness Society em 2016 e fiz um beta da metodologia no próprio evento, que foi fantástico. E depois eu tive o convite de assumir a presidência e presidir a entidade durante 2 anos. Em 2017 eu tive o prazer, né, de conhecer a Renata Taveiro Saboia no palco do Neurobusiness Summit, e eu fiquei encantada, né, com a palestra dela, e a partir de então, via network, que eu falo sempre aqui, a gente se relacionou e sou super fã dessa mulher incrível. E hoje, então, eu convidei a Renata para estar aqui conosco com esse tema. E aí, Rê, fala um pouquinho rapidamente de você. Quem é Renata Taveiro Saboia? O que você faz, né, para a gente trazer um pouquinho da tua experiência aqui. Fala um pouquinho de você. Claro. Antes de mais nada, queria agradecer o convite, Rê. De fato, a gente se conheceu lá atrás e a gente vem nessa conversa, né, para lá e para cá já faz um tempo. E aí, finalmente, surgiu a oportunidade, enfim, da gente pensar coisas juntas e de eu estar aqui para poder compartilhar com vocês um pouco do meu conhecimento e também os avanços, né, dessa área. Então, eu sou economista, eu tenho uma especialização em economia comportamental, que é uma área da economia que vem olhar o comportamento humano ou o comportamento dos agentes econômicos do jeito que acontece na realidade de verdade e não no jeito da teoria, abre, né, o espaço para as emoções, para a não racionalidade, para a gente tomar decisão rapidamente, sem pensar, que vai na contramão do que a economia diz para a gente que é o jeito de funcionar das pessoas quando a gente vai tomar decisões econômicas, ou seja, racionalidade. Então, essa área da economia comportamental é uma área enorme, que traz várias coisas, várias ideias novas. Tem um livro muito famoso, quem já estava atrás dos livros, anota aí já, um livro muito famoso que é o Rápido Devagar, Duas Formas de Pensar, do Daniel Kahneman, que é justamente um psicólogo, é esse mesmo, a Regina aí mostrando. E escreveu com um parceiro dele, o Tversky, um trabalho falando sobre o comportamento dos agentes econômicos, que foi um trabalho científico que foi aceito numa grande revista de economia, que é a Econométrica. Então, pela primeira vez na vida, psicólogos tiveram espaço numa revista de economia e eles acabaram ganhando o Prêmio Nobel de Economia como psicólogos em 2002. Então, esse campo é enorme, né? E aí eu enveredei por essa área e pesquisando isso, já tendo olhado um pouco para comportamento humano, antes disso eu tinha feito uma escola de coaching no Canadá e tinha tido um pouco de contato com o cérebro, eu resolvi descobrir e pesquisar mais neurociência.
Por quê? Porque tem um ramo da economia e da economia comportamental que junta economia comportamental com neurociência, que se chama neuroeconomia. E aí eu fui fazer uma outra especialização em neurociência aplicada à sustentabilidade de pessoas e organizações e fui enveredando mesmo para a neuroeconomia. Então, hoje eu sou neuroeconomista, né, que faz o quê? Estuda a neurociência, funcionamento cerebral e tomada de decisão econômica e não econômica, o que é muito bacana, que a gente começa a andar pelo comportamento humano nas suas mais diferentes vertentes. Então, essa sou eu, um prazer estar aqui. Muito obrigada a cada um de vocês que está aqui assistindo esse nosso bate-papo. E o legal, Renata, aqui na minha visão, né, e aí você me corrija ou completa ou, né, questiona. A neurociência no mundo, né, mas vamos trazer para o nosso contexto Brasil, ela ainda é muito recente. E isso faz com que a gente vá se cruzar, né? Ou seja, outras pessoas que eu sei que estão inscritas, que falam com a gente, então assim, eu estou estudando, que nem agora, né, uma pessoa aqui que se apresentou, então é muito possível que logo, em algum evento, em algum encontro, né, tenhamos outros profissionais. Eu dou aula de neuromarketing e é tão incrível, né, e a Renata também, você encontra com alunos que se formaram e de repente eles começam a trabalhar com isso, então assim, ainda tem muito a descobrir, muitas oportunidades, e é um pouquinho disso que a gente vai falar hoje. E a Renata, né, ela colocou há alguns minutos atrás, essa questão, né, da racionalidade. Então, a gente pensa, né, que estamos no controle das nossas decisões, sejam elas nos aspectos da economia, ou de consumo, ou do próprio comportamento, e aí a gente descobre que não é bem assim. Então, Renata, para a gente começar já, e o pessoal que está chegando agora, né, que chegaram bastante pessoas, a gente acabou de começar, mas se apresenta aí no chat, de onde vem, e a minha pergunta é assim, como é que funciona então, né, o papel das emoções no cérebro, né, o quanto dessa irracionalidade ou essa inconsciência, né, que temos para que a gente possa então avançar hoje no tema aqui. Explica para a gente, porque aqui agora somos todos ouvintes. Claro. Eu acho que para a gente começar essa conversa, né, e para todo mundo entender do que a gente está falando, acho que a primeira coisa importante é a gente entender racionalidade. Porque a gente pode pensar assim, mas espera aí, nós não somos, afinal, animais racionais? Somos. Somos racionais por quê? Porque temos capacidade de pensar sobre as coisas, né? E o pensamento implica o uso da linguagem, implica a criação de conceitos, de ideias, de dar significados para as coisas. E essa, sim, é uma capacidade, uma habilidade dos seres humanos. Isso é verdade. Mas então, como é que a gente é irracional ou não racional? Explica aí, Renata. O que acontece é que esse termo racional, que não significa a capacidade de pensar, ele foi herdado um pouco da economia, e a economia define racionalidade e define racionalidade econômica de um jeito muito específico, que é o seguinte, a pessoa que é racional nas suas decisões, ela primeiro tem capacidade total de computar todos os dados, todas as informações a respeito de algum fenômeno. Ela tem acesso a todas essas informações. Ela vai ser consistente nas suas escolhas e, principalmente, ela vai sempre, sem exceção, em todas as situações, escolher aquela opção que vai maximizar ou que vai potencializar o seu lucro, o seu ganho, o seu bem-estar. Então, esses preceitos são todos embalados juntos e é isso que a gente quer dizer quando a gente fala racionalidade. E aí eu deixo uma pergunta. Cada um de vocês, você conhece alguém que é sempre consistente? Consistente é assim, olha, eu, por exemplo, eu gosto pouquíssimo de roupa preta. Quase nunca compro roupa preta. Mas hoje eu tô de roupa preta. Ué, então, Renata, você não está sendo consistente. Do ponto de vista da economia, eu não estou sendo consistente e não estou sendo racional. Porque se eu estou dizendo, eu não gosto de roupa preta, como de vez em quando eu uso roupa preta? Né? Então,
Mas as pessoas são assim. Por quê? Porque tem dias que elas estão com vontade de uma coisa e tem dias que elas estão com vontade de outras. Mas vontade não é algo que está dentro da racionalidade. Muitas vezes você tem a possibilidade de ganhar um dinheirão num prêmio ou até numa oferta de emprego, ou até aceitando fazer um trabalho, e muitas vezes você também aceita fazer um trabalho complicado, ou você recusa uma oportunidade de emprego ou uma oportunidade de ganho, porque aquilo não é justo, porque aquilo não faz sentido para você. A gente vê muito isso hoje. Porque a proposta de valor da empresa não condiz com as minhas ideias pessoais. Então, a empresa pode pagar quanto for, mas a proposta de valor não bate comigo, então eu não vou aceitar. Agentes racionais jamais farão isso. E outra coisa, a gente não tem capacidade de fazer avaliação de probabilidade, cálculos de probabilidade de possibilidade e de avaliar conjuntamente todas as informações disponíveis a respeito de determinada situação. E a gente não faz isso mesmo. A gente fica preso naquela parte pequena que a gente conhece sobre uma situação. Então, tudo isso já começa a pôr em xeque essa questão de racionalidade. Bom, quando a gente começa quando a gente ouve isso, racionalidade. Pode falar. Quando a gente começa a pensar sobre racionalidade, imediatamente abre um espaço enorme para falar, peraí, tem mais coisa nessa história. Que coisas? Emoções, contexto, memórias, crenças, hábitos, e tudo isso está registrado onde? Nas nossas conexões neurais. E você? Quando eu sempre debato aqui, né, no processo de construção de marca, a importância de se criar memória de marca, ok? O quanto, e aí eu vou puxar isso porque você acabou de mencionar isso, assim, o quanto que memórias, né, que eu entendo que tem a ver muito com as nossas experiências, mas eu também posso trazer memórias que foram, né, imputadas pelo meio, pela minha convivência social, familiar e até, né, a gente pode avançar isso no decorrer aí para outros anos anteriores, o quanto uma memória de algo, de uma experiência, ela influencia essa tomada de decisão de uma forma inconsciente, porque embora tenhamos diversos livros, né, falando sobre essa irracionalidade, até falar que somos seres irracionais parece que causa um desconforto, né? Então vamos dizer assim, somos seres emocionais, é melhor sermos seres emocionais do que irracionais, embora a gente, né, tá falando a mesma coisa. Mas o quanto que esse impacto de uma memória, e aí uma memória, né, que num primeiro momento, de quem está conhecendo a Renata, de quem está conhecendo a Regina, mas de quem está com uma experiência de um produto, com uma experiência de algo na vida, né? Desde um relacionamento, de um primeiro trabalho, de um superior, enfim, de tantas possibilidades que possam acontecer conosco. Quanto isso é impactante dentro desse contexto? Então, o papel da memória, ele é fundamental. E quando a gente fala de memória, a gente precisa dividir em dois aspectos. A gente tem uma memória que é consciente e uma memória que é não consciente. Então, uma memória que é explícita e uma memória que é implícita. Mas tudo fica registrado. É quase como se fosse um grande livro que você vai carimbando coisas. E todos esses carimbos, como se você estivesse escrevendo, fazendo um grande desenho, ele vai servir de ponto de referência para você tomar uma decisão. A gente não toma decisão assim do nada. As decisões, elas emergem de conexões neurais que vão juntando vários pedacinhos de informação e vão sempre comparando uma coisa com a outra. A gente cria modelos mentais que a gente vai aprendendo na nossa história, com a nossa educação, com os exemplos dos nossos pais, com o que a gente vê em volta da gente. E esse modelo mental vai servir de ponto de referência. Aí eu estou diante de uma situação, o que o cérebro vai fazer? O que a gente vai fazer no nosso cérebro? A gente vai comparar. Peraí, essa experiência aqui parece com o quê? Onde eu vou buscar a referência? Na memória. Mesmo que eu não lembre dela, está lá registrado.
E aí eu faço uma comparação. Ah, isto aqui parece com isto aqui. Bom, e aí você começa a comparar. É melhor ou é pior? É mais seguro? Não é? Ah, parece mais interessante. Nossa, todas as vezes que eu experimentei tal e tal situação, eu tive um resultado positivo ou uma emoção satisfatória. Ah, me disseram sobre essa marca que ela é uma marca confiável, afinal de contas, ela está no mercado há 100 anos. Tudo isso são informações que vão juntando para dar o quê? Uma validade, para comprovar, para dizer, ok, isso é bom, esse comportamento é bom, valida o comportamento e daí emerge uma decisão e um comportamento. Essa decisão, ela pode ter sido por um impacto intenso, ok? Então, naquele momento, eu fiz aquela escolha, ou seja, eu tomei aquela decisão, e essa decisão, às vezes, ela pode acontecer, né, em milésimos de segundo, né, dependendo da circunstância. Mas isso não faz necessariamente, por exemplo, vamos pegar o exemplo da marca aqui para ficar um pouco mais no nosso contexto, que eu depois, numa segunda experiência, se eu tive algum impacto, ou vamos colocar assim, eu fui ao supermercado, fui impactado por uma promoção de uma degustação de algo, ok? Uhum. Então, naquele momento, eu degustei, Sim. pode ser um produto novo, pode ser um produto diferente, um produto da concorrência, enfim. Mas não foi suficiente para que eu, ou seja, esse processo da troca, por exemplo, né, de algo, de um produto, de qualquer coisa, mas focando em produto aqui, não é suficiente essa experiência. Eu preciso de repetição, porque se a gente aprende por processos repetitivos, como é que você traria nesse contexto? Eu consigo criar memória de uma única vez, se ela tiver um impacto muito forte, e aquilo pode, então, ter aquele registro, seja ele positivo ou negativo, né? Evidentemente, se for negativo, depois teremos uma dificuldade maior. Mas se ela não tiver um impacto, eu preciso de um processo de diversas vezes, ou sem impacto eu não construo uma memória? Então, essa pergunta é muito boa, né? Porque a gente, de novo, tem que dividir a memória, outra vez, em dois aspectos. Uma coisa é a memória procedural, então, de procedimentos. Como é que você faz alguma coisa? Para você aprender como você faz alguma coisa e depois automatizar essa coisa, todo mundo lembra a primeira vez que começou a dirigir. Você precisa repetir, ou tocar piano, né? Ou dançar balé. Mas tocar piano é um ótimo exemplo também. Minha mãe é professora de piano e eu tinha que fazer e preencher lá no caderninho 10 vezes a escala dó maior, 10 vezes a escala não sei o que lá, 10 vezes não sei o que lá. Então, você repete, 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 até que aquele procedimento vai ficar automatizado. Tá, esse aqui é um tipo de aprendizado que realmente precisa de uma repetição. Aí você tem um outro tipo de aprendizado ou de memória ou de fixação na memória que está ligado a contextos de valência emocional. Qualquer tipo de aprendizado e de memória, qualquer tipo de memória estará conectado obrigatoriamente a algum tipo de valência emocional. Aquilo que causa uma emoção muito grande, boa ou ruim, uma sensação muito grande, ela dispara uma chuva de elementos químicos e bioquímicos no nosso cérebro que vão reforçar aquelas conexões neurais que aconteceram num primeiro momento, né? E se você reforçou, o que vai acontecer? No momento em que você vai resgatar essas memórias e trazer de novo, para servir como ponto de referência e fazer uma avaliação da situação, como eu falei antes, o que está mais presente? Algo que ficou fixado com mais força. Então, toda vez que você quiser chamar atenção da sua marca, criar uma marca com um impacto, você precisa trazer junto a emocionalidade, um componente afetivo emocional forte. Se ele foi negativo, é mais difícil. Por quê? Porque você vai ter que gerar outras experiências positivas para neutralizar aquela experiência negativa. Por quê? Lembra, já expliquei antes. A gente tem pontos de referências e a gente vai avaliando. Ah, isso aqui foi bom, isso aqui foi ruim. Deixa eu comparar essa experiência com essa experiência. E é dessa comparação que vai
emergir a decisão e o comportamento. Eu lembro que um professor, Renata, quando eu estava estudando em Lisboa, né, e eu quando estava no curso, ele começou a explicar sistema nervoso central, periférico, eu falei, meu Deus do céu, né, eu sou uma profissional de marketing, isso não vai dar muito certo. E aí eu lembro que ele usava muita analogia, e ele falou, e isso facilitou muito o nosso aprendizado. Então ele falava assim, imagine um parlamento britânico, por exemplo, né, um governo parlamentar, e aonde você tem que votar. Então, acontece algo e você simplesmente vota. Sim, não, sim, não, sim, não, sim, não, né? Milésimos de segundo. E o total dessa continha, né? Então, se eu tenho mais sim ou mais não, é que vai decidir. E aí era interessante que quando você fala assim, né? Aí você está fazendo um exemplo racional, né? Para explicar algo emocional e você fala assim, não, mas é tão simples assim? É complexo, mas é simples, ou seja, e é interessante que quando a gente tem essa experiência negativa, e aí há dados que eu não sei se você tem um dado assim preciso, mas alguns falam 3,5 vezes mais uma experiência negativa, né? Ela provoca 3,5 vezes mais força, e há agora autores que estão dizendo 5 vezes, ou seja, o seu esforço em contrapor uma experiência negativa chega a ser 5, porque de 3,5 para 5 parece que não, mas é algo bem relevante, né? O que você me diz disso? Sobre esses dados da experiência positiva em relação à experiência negativa, como você está colocando, eu não sei dizer. Pode ser que sim, mas eu não conheço. Mas o que eu posso falar, que é algo semelhante a isso, é justamente do trabalho do Daniel Kahneman, e é daí que vem a genialidade dele, né? E o artigo que ele publicou na revista Econométrica, que ele fez, inclusive desenhou num gráfico isso, né? Ele conseguiu definir a nossa sensibilidade em relação a ganhos e perdas. Então, se a gente está olhando uma situação do ponto de vista de ganhos, você tem uma percepção emocional e de sensação mesmo dela, que é muito diferente da sensação que você tem na perda. Então, vamos imaginar assim, eu acordei hoje de manhã, aí a Regina pega, me liga assim e fala, olha, Renata, você não sabe, eu estava aqui falando com os meus parceiros da Sociedade de Neuromarketing de Londres, vai ter um evento incrível ano que vem, e eu consegui para você ir comigo, e você ganhou a passagem, o hotel e o ingresso. Olha que legal. Eu não ia, tá certo? Eu estava aqui na minha casa, vivendo a minha vida, eu não ia. Nossa, que legal, super quero ir. Aí passa 2 horas, 3 horas, ela me liga e fala assim, putz, Renata, você não sabe. Eu tenho uma notícia para te dar. Ninguém sabe o que vai acontecer com esse negócio da pandemia e tal, e eles resolveram cancelar o evento. O que acontece comigo? Eu vou ficar 2, e aí tem um número mesmo, 2,5 vezes mais chateada. Eu vou sentir que eu tô perdendo algo 2,5 vezes mais do que o prazer, a felicidade e a alegria que eu senti de ter ganho o ingresso. Eu não tinha nada, hein? Eu continuo igual, peraí. Eu não entendi, Renata. Você tinha 0. Você ganhou um negócio que você nem foi viajar. 2 horas depois, a Regina tirou. Por que você não fala assim, legal, tudo bem, eu não tinha nada mesmo, eu continuo exatamente no mesmo lugar que eu estava. Não, não é isso que acontece. Porque eu sinto essa perda 2,5 vezes mais. Então, eu vou ficar muito chateada. Pô, mas que coisa, eu ia, e agora? Eu já estava tão animada, era tão legal, ia ser tão bom, e eu sofro e sinto mais. Então, essa é uma das descobertas, isso se chama a teoria da perspectiva, e foi uma das sacadas incríveis que levou os 2 psicólogos a ganharem o Prêmio Nobel de Economia, identificando essa diferença de sensibilidade das pessoas aos ganhos e às perdas. E é interessante porque eu imagino que cada uma das pessoas que estão aqui hoje, nós estamos com 138 pessoas, Renata, de alguma forma tem alguma atividade, né? Seja uma atividade profissional dentro de uma organização, seja uma atividade como um empreendedor, né? Um profissional liberal, enfim. E em alguns momentos, esse cuidado que nós temos que ter nessa relação
com o nosso cliente ou com o nosso potencial cliente, que é um ser humano, né? E que a gente não pode separar isso. Ou seja, a gente vive hoje essa questão de trazer o cliente ao centro, mas efetivamente a gente ainda continua falando cliente, falando consumidor, né? A gente mesmo às vezes comete essa nos discursos, porque mas quando a gente entende como ser humano, e quantas expectativas às vezes a gente cria por uma falta de planejamento, por um não alinhamento de expectativas, e a gente não está imaginando esse dano, né, que muitas vezes pode ser até irreversível nessa relação comercial, nessa relação dentro do ambiente corporativo, nessa relação, enfim, porque o tempo todo nós nos relacionamos, né, desde os relacionamentos dentro de casa até, né, no ambiente de família, no ambiente matrimonial, mas principalmente dentro das organizações, porque o tempo todo são essas trocas, essas expectativas, e o quanto essa influência de algo negativo impacta e potencializa, né, muito. É incrível isso. Pessoal, para quem chegou agora, nós estamos aqui já há alguns minutinhos, já passou aí quase meia hora. Quem tiver pergunta, vai colocando no chat aqui, que depois nós vamos abrir para pergunta. Só repetindo um recadinho, existe uma planilha de network para quem quiser, preenche, o Gisele vai colocar ela aqui de novo. Essa planilha também é válida para quem quer o certificado, tá bom? Porque muitos pedem certificado, mas a gente não manda para todo mundo, só para quem quer. Então, na planilha tem um campo lá para colocar o certificado. E aí, hoje, né, que a gente está falando aqui o papel das emoções na tomada de decisão e a gente toma decisões, né, o tempo todo. O nosso convidado do talk passado, o Fábio, disse que a gente toma 35 mil decisões a cada, agora eu não vou lembrar, se alguém do time ajudar, se a cada, por dia, se Eu por acho que era por minuto. dia. Por dia, né? Ou seja, a maior parte, com certeza, né, a gente nem sabe das decisões que a gente toma. E como é que a gente lida, Renata, com essa impulsividade aí das nossas próprias ações, né? Porque, assim, se a gente toma decisões baseadas em emoções, né, muitas vezes, né, ou boa parte delas inconsciente, decisões rápidas. Como é que a gente lida depois com essas nossas próprias decisões tomadas por essa impulsividade? Qual o caminho? Então, essa pergunta é uma pergunta muito boa, porque ela traz um espaço para a gente entender mesmo o papel da emocionalidade. Porque o que a gente acha no senso comum? No senso comum, a gente acha que quem tem o domínio para a tomada de decisão é o nosso aspecto cortical ou o aspecto analítico. É o aspecto que é capaz de fazer previsão, é o aspecto que é capaz de pensar nas possibilidades, de analisar os contextos, de levar em consideração riscos, benefícios, etc. E a gente acha que é esta parte cujo processamento acontece no córtex, nas áreas corticais, que é a responsável. Então a gente fala assim, você não pensou para tomar essa decisão? Mas você não pensou direito, você não entendeu isso direito, você não analisou, mas você não sabe disso, né? A pessoa sabe, né? E não, a pessoa não pensou. Por quê? Porque o motor principal para a tomada de decisão não é esse aspecto cortical analítico, é o aspecto emocional. Por que o aspecto emocional? Porque ele é mais anterior, primitivo, ele vai fazendo uma avaliação mais rápida, é como se ele sempre estivesse medindo e qualificando, isso é bom, isso é ruim, isso é bom, isso é ruim, e qualificando isso em termos de sobrevivência. É como se esse nosso sistema nervoso, esse nosso aparelho, ele existisse para dizer, bom, a gente vai sobreviver ou a gente está em risco? E ele é muito forte, muito poderoso, porque o objetivo principal da vida é sobreviver. Então, o que acontece em primeiro lugar é esse movimento. Depois que a gente tem o processamento de todas as informações nessa área que qualifica essas experiências em bom e ruim, e atenção,
Esse sistema primordialmente não tem acesso à linguagem, né? Ele é muito sensorial. Conforme as informações vão sendo processadas em outros centros do cérebro, mais na beiradinha, assim, no córtex, eu adoro essa imagem atrás de mim, porque eu consigo ir fazendo, assim, conforme eu vou passando a mão, vai dando para ver a área, né? A gente vai engajando essas áreas. É como se a gente tivesse centros de processamento de informação sobrepostos. E depois, se você conseguiu engajar tudo isso, aí sim você consegue uma tomada de decisão. E nesse processo, bom, uma tomada de decisão talvez mais racional. Nesse processo, a gente também tem fatores bioquímicos. Então, a gente tem aí um neurotransmissor importantíssimo, que é a dopamina. E a dopamina faz uma coisa muito interessante e que a gente precisa prestar bastante atenção. Ela prevê a recompensa mais rápida. Se eu comer todo esse bolo de chocolate, eu vou me deliciar, vou ter um prazer enorme, eu vou ficar super satisfeita. Mas não pensa que vai engordar? Não, não pensa que vai engordar. Porque quem pensa que vai engordar é a área cortical. Mas a área cortical não participou do processo, porque a dopamina está lá bombando, falando, eu quero o prazer do chocolate, eu quero o prazer do chocolate, eu quero o prazer do chocolate, eu quero o prazer do chocolate. E ela vai fazendo o quê? Treinando esse comportamento de resposta imediata a uma recompensa imediata. Lá na frente não interessa, eu quero agora, eu quero agora. Aí, olha só que interessante. Quando a gente vai treinando esse comportamento, o que vai acontecendo? A gente vai tendo dopamina, 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 numa área no meio do cérebro, que chama estriato ventral, que vai falando, faz agora, bolo de chocolate, bolo de chocolate, bolo de chocolate. E ao mesmo tempo que a dopamina tá nessa área, falando bolo de chocolate, bolo de chocolate, bolo de chocolate, bolo de chocolate, ela atua nas áreas corticais aqui em volta, ó, na casquinha, fazendo o quê? Inibindo as informações que vêm dessa área cortical. Então, a mesma substância que fala eu quero agora, eu quero já, ela mesma põe um pé no breque nas áreas do cérebro que falariam pensa que você vai engordar? Presta atenção o que vai acontecer amanhã quando você pesar na balança? Então, esta área não vai acontecer, esta área não vai entrar em ação. Como se ela ficasse esquecida, como se ela ficasse excluída do processo de tomada de decisão, né? E o problema é que a gente treina isso. Como é que a gente treina isso? É só com o bolo de chocolate? Não. A gente treina isso quando a gente manda uma mensagem pelo WhatsApp e a gente quer que responda na hora. E quando alguém responde na hora, ai, que bom, recebi o meu prêmio, dopamina. A gente treina quando a gente faz uma postagem e fica querendo, eu quero likes, quero likes, quero likes. E você tem likes. Ai, dopamina. É todas as vezes que você dá margem a esse comportamento de impulsividade, ganhar força na sua vida, você está fortalecendo a impulsividade e enfraquecendo as camadas corticais capazes de fazer um pensamento analítico e de prever consequências futuras. Qual a sociedade que a gente vive? Extremamente impulsiva. O que vai acontecer com a gente? Vamos ficar cada vez mais impulsivos e vamos ter cada vez menos tempo de engajar as atividades corticais. O que a gente ouvia dos nossos avós, né? Quem tem mais ou menos a minha idade. Você ia perguntar uma coisa para eles, o que eles falavam? Ah, não responde agora. Para você resolver qualquer problema, o problema tem que passar uma noite com você no travesseiro. Ninguém respondia nada na hora, né? Não respondia. A minha avó, eu falava, vó, quero, sei lá, qualquer coisa. Faz não sei o quê, posso ir não sei aonde. Ah, não sei, não vou responder agora. Responde agora, me fala, eu quero. Ela falava assim, se é para responder agora, a resposta é não. Aprende a esperar. Aprende a esperar faz o quê? Diminui a dopamina no sistema. Engaja os circuitos corticais. A gente está desaprendendo a esperar. Portanto, nossas decisões serão, sim, mais pobres, serão piores
e serão mais impulsivas. A Fernanda está falando, aprender a esperar é a chave. Aprender a esperar é a chave. Muito bom esse ponto, Renata, que você colocou, né? Não é o ponto aqui, mas acho que vale a gente tocar rapidamente, né? O filme O Dilema das Redes. E quando a gente olha para esse contexto, né? Ouvindo você falar, eu fui anotando várias coisas aqui. Ou seja, né? Se já está difícil a gente fazer exercícios, né? Físico, não estou nem considerando pandemia, tá, gente? Esquece pandemia, né? Eu estou considerando esse excesso de informação, né? A própria velocidade com que nos colocamos, né? Porque, sim, temos tecnologia, a tecnologia está avançando, exponencializando, mas parece que, assim, nós estamos acelerados, né? E talvez seja muito isso que você traz, né? Essa questão. E aí é interessante, porque ao mesmo tempo que, em tese, né, temos mais capacidade de cognição, de aprendizado, né, a informação, ela também nos sufoca, ela também nos traz essa avalanche, quando você diz assim, né, vamos cada vez mais tomar decisões pobres, né, as nossas decisões, e isso impacta tudo, porque isso Sim. impacta relacionamento, de novo, isso impacta as relações pessoais, isso impacta a sua relação com o cliente, com o fornecedor, a sua relação nas organizações, né? Porque se eu não tenho mais, se eu tenho essa ansiedade que vem para tudo, ou seja, a gente olhar para esse futuro parece um futuro, né? Bem complicado. Vou fazer um parênteses aqui, eu não sei se a gente consegue responder, mas eu vou jogar essa pergunta para você, alguém aqui perguntou, não sei se eu vou resgatar rapidamente, que está perguntando qual é a parte do cérebro que processa alguma coisa. Se alguém resgatar, não sei se o Miro tem essa daí fácil. Tenho aqui. É do Everton Leonardo, ele pergunta: quais são as áreas responsáveis por aquisição e processamento dos estímulos emocionais? Além do acúmbens e límbico, tem algum outro? Então, a primeira coisa que eu gosto sempre de falar é que a gente não pode mais pensar no cérebro com uma visão localizacionista. Então, essa ideia de uma coisa faz o quê, isso tem que ser abandonado de vez. A gente, para entender e para perceber o cérebro com a sua... Vocês estão com... Tá ruim o áudio? Tá baixo? Alguém falou que o áudio tá baixo? Tá bom? A gente precisa entender, e para a gente conseguir apreender a complexidade do cérebro, a gente precisa entender que o cérebro funciona em sistemas correlacionados, trocando informações simultaneamente e processando tudo isso em diversas áreas, ou melhor, diversos centros simultaneamente. Então, você processa a emoção não é só no núcleo accumbens, né? As emoções são processadas em todo o sistema límbico, que tem uma atuação muito grande, um grande conglomerado de núcleos e de áreas, mas a gente também tem processamento secundário e terciário em outras áreas, inclusive de estruturas corticais e subcorticais. O bacana não é qual área processa o quê, mas é como é que elas juntam, conectam informações com outras áreas que não são só emocionais, que tem memória, que tem semântica, que tem a questão da linguagem, que tem a questão sensorial, como é que tudo isso se junta e dá uma valência, um sentido para aquela experiência, né? Mas, de maneira geral, a gente pode dizer que existe uma concentração maior em todos os centros de processamento que estão nesse conglomerado que a gente pode chamar de sistema límbico, né? Quando a gente tinha a visão do modelo de cérebro triuno, a gente falava cérebro límbico, cérebro reptiliano. Não, isso é só um modelo, agora a gente está falando de sistema. E que se conecta, tem ramificações com outras áreas, inclusive do sistema cortical e do sistema do tronco encefálico. E acho que esse é um ponto, Rê, bem legal que você trouxe, né, dessa questão de sistema, porque embora a gente sempre fala aqui, né, na questão do sistema 1, que o Kahneman
classifica como sistema límbico e o sistema emocional, a gente também não pode pensar nele, por ele, vamos dizer assim, né, os dados dizem que 95% nós operamos nele, mas eu acho que a gente tem que pensar exatamente dessa forma que você disse, ou seja, mas não é porque o sistema cortical, o neocórtex, ele está ali com 5, 10%, que então, não, porque no fundo, eles se, né, ou seja, eles vão, você pode tomar uma decisão emocional, que você depois se justifica pelo racional, não dá para a gente criar essa separação, né? Isso é muito legal, essa forma didática que você trouxe aqui, aprendendo também, gente. Legal. Bom, para quem que quer colocar alguma pergunta, às vezes eu vou interromper se eu perceber que aquela pergunta, né, ela tá mais fácil a gente responder dentro do contexto da conversa, tá bom? Mas senão a gente no final seleciona aí boa parte das perguntas. E aí, Rê, a nossa próxima entrega aqui, né, que a gente sempre traz esses tópicos, por que a gente privilegia, né, o presente em relação ao futuro, né? Você que atua aí também muito no mercado financeiro, né? Traz para a gente por que a gente faz isso, né? E como é que a gente poderia quebrar isso? Já falou que a gente tem que fazer bastante exercício aí, né? Na relação anterior. Como é que a gente sai ou não sai dessa situação? Então, né? Por que a gente privilegia? Justamente porque a gente está muito à mercê desse sistema de recompensa, né? E esse sistema de recompensa, ele é mesmo do curto prazo, né? Ele é mesmo imediatista. A gente está mesmo sobre essa influência da dopamina e faz com que a gente queira aquilo que a gente quer agora, né? O futuro é incerto. Lá para frente eu não sei, a gente é um pouco míope em relação ao futuro, né? A gente amplia muito mais, a gente está muito mais conectado e sentindo o que está acontecendo agora, e a gente tem o desejo pela recompensa no curto prazo, e é por isso que gamificação funciona tanto, e é por isso que todas as redes sociais e todo esse sistema que está se desenvolvendo hoje em dia na nossa sociedade funciona tanto. Por quê? Porque a gente privilegia isso que a gente vê agora, porque eu já vejo o resultado, eu já recebo a recompensa agora. Lá na frente eu não sei, né? Eu não sei o que vai acontecer. Tem uma frase do Keynes, que é um grande economista, que ele vai discutir essa questão, né, do longo prazo, e os economistas adoram falar, não, mas no longo prazo essa situação vai se resolver. No longo prazo, a gente vai estar bem. Os juros está baixo hoje, a inflação está subindo, mas no longo prazo o Brasil vai crescer. E o Keynes falava assim, no longo prazo estaremos todos mortos. Então, assim, é um pouco essa sensação que a gente tem, né? Lá no longo prazo, eu não sei o que vai acontecer, mas o que vai acontecer agora, né? E isso dificulta as nossas decisões. Se a gente juntar isso com a teoria da perspectiva que eu falei para vocês, né, do Kahneman, então veja bem, eu abrir mão de alguma coisa agora, né, eu perder alguma coisa agora, o quê? Perder comprar um produto, perder gastar meu dinheiro, perder ir para o restaurante, isso é uma perda. Eu não fazer isso agora me custa, dói para mim 2,5 vezes a mais do que uma satisfação que eu poderia ter no futuro. Então isso faz com que o quê? Que a gente não pense mesmo no futuro, que a gente fique cada vez mais míope em relação ao futuro e cada vez mais interessado na recompensa agora. Ô, Rê, veja se está certo o que eu vou falar aqui, né? Até porque você tem essa habilidade com o mercado financeiro. A gente está fazendo um projeto, né? E esse projeto envolve um cliente do mercado financeiro, e pelas nossas pesquisas, o Covid, né? Ele, por não termos uma referência tão recente de algo dessa magnitude, fez com que, aí eu não sei se é só isso, a gente também tem o próprio fator dos juros também menores no Brasil nesse momento, mas muitas pessoas que não consideravam um investimento a médio e longo prazo começaram a ter uma mudança de comportamento, né, buscando investimentos, aí eu estou falando principalmente do mercado de ações, em função
desse impacto que o Covid trouxe na vida das pessoas. Ou seja, seria uma forma de pelo menos, iniciar uma mudança numa parte da população, ou tem mais a ver, talvez, com um momento só de início, mas a gente também já volta ao comportamento de viver esse presente, menos preocupação? Lógico que tem exceções, mas eu digo um comportamento mais de massa. O Covid trouxe alguma mudança de comportamento expressiva, seja na questão financeira ou em algum outro ponto que você tenha estudado, mapeado, ou que muda, né, de comportamento, ou não mudamos? Porque, afinal de contas, mudar um comportamento, mudar um hábito é bem complexo. Eu acho que, bom, obviamente, o Covid traz muitos desafios, muitas novidades, né? Muitos comportamentos já se alteraram. A pergunta é, será que eles permanecerão assim? Sim. Ou não? Vai depender, de novo, né, da validação emocional, do significado que aquilo tem para você. Porque a gente só muda a decisão ou a gente só muda o comportamento se aquilo ganha um novo significado para a gente. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Meu pai, quando eu era criança, ele era um homem que fumava muito. Ele fumava de 3 a 4 cigarros, maços de cigarro por dia, fumava. Tinha tentado parar de fumar 1 milhão de vezes e não tinha conseguido. E na época não tinha PET, era chicletinho de nicotina, não sei o quê. E o negócio indo. E aí ele não parava de fumar, não conseguia. Não, vou parar, quero parar de fumar. Eu sei, faz mal para o pulmão. Nem tinha essa coisa do câncer do pulmão que tem hoje e tal, não sei o quê. Vou parar, mas não conseguia parar de fumar de jeito nenhum e tal. Aí, o que aconteceu? Ele teve um episódio de ter uma tosse muito, muito forte. Ele fumava quase 4 maços de cigarro por dia, né? Então, vocês podem imaginar o estado do pulmão dele. E num desses episódios de tosse, ele começou a tossir sangue. Nesse momento, ele ficou muito apavorado. Ele ficou com muito medo. E ele ficou com muito medo de morrer. E ele fez essa associação. Fumar cigarro com uma possibilidade concreta de morrer. Nesse momento, o hábito de fumar foi ressignificado imediatamente. Passou imediatamente a representar um perigo real, né? E ele não queria morrer. Então, o que aconteceu? Ele, no mesmo momento, jogou o maço de cigarro no lixo e nunca mais fumou. Mas e a nicotina? E o vício? E a questão bioquímica? E não sei o quê? Tudo isso permaneceu. Mas ele ressignificou essa história de um jeito tão forte e não foi forçado, não foi na terapia. Ele experienciou, ele teve uma experiência emocional real, vívida, forte o suficiente para ressignificar a história dele. E nunca mais fumou. Então, a pergunta que eu faço e é individual, será que o Covid teve alguma força forte o suficiente para ressignificar algum hábito ou não? Para aquelas pessoas que teve, com certeza isso será ressignificado. Para as pessoas que não, provavelmente não. Provavelmente vai mudar alguma coisa no contexto agora e depois vai voltar ao que era antes, porque não houve esta cola emocional que é fundamental para a mudança de comportamento. Agora, em relação ao mercado financeiro, a gente também está tendo uma necessidade de ressignificação. Por quê? Porque aquele hábito ou aquele comportamento rentista de viver de taxas de juros super altas com títulos do governo, isso não existe mais. Então, as pessoas estão sendo obrigadas pelo contexto externo a se ver diante de novos comportamentos. Para quê? Para poder ter alguma rentabilidade. Né? E claro que estão com medo, porque nesse caso envolve risco e a gente não tem uma experiência, né, para lidar com isso, e a gente não conhece, não tem educação financeira. Então o assunto ganha uma complexidade bem maior. E de uma certa forma, né, como no exemplo que você trouxe, o significado da morte para o seu pai era muito forte, ou seja, ele não queria morrer e ele viu diante de uma ameaça que o impactou. Mas é muito legal isso que você trouxe, porque realmente, né, se isso não me tira de um contexto de sobrevivência, provavelmente eu sigo né, nesse curso.
E é por isso que a gente, né, começa regime segunda-feira, é por isso que a gente fala, sim, eu preciso fazer exercício, eu vou me matricular na academia mês que vem, depois do Covid, quando acabar o isolamento, né? E assim por diante. Pós-ano novo, né? Decisões de ano novo são ótimas, né? E como que a gente evita essas armadilhas cognitivas, né? Que de alguma forma estão aí, algumas talvez a gente mesmo, né? Que se coloca, né? Esses obstáculos. Como é que a gente evita isso? Tem um caminho? Então, a primeira coisa importante é a gente saber assim, todos nós vamos cair em algumas armadilhas. Todos. Mesmo os professores do MIT. Tem um exemplo super interessante. Professor de estatística, de matemática, de economia, pós-doc lá no MIT, o melhor lugar do mundo. Eles oferecem um plano de benefícios de aposentadoria. Que o que a pessoa tem que fazer? A pessoa tem que ir lá, preencher um formulário, né? Dizer, sim, eu quero participar do plano de aposentadoria, escolher lá, não é uma coisa muito simples, mas ok, mas o cara é PhD, hein? Não estamos falando com qualquer pessoa. Escolher lá que plano que ele quer aderir e dizer quanto é que ele quer, né? E sei lá, se ele fizer colaborar com 3% do salário dele, a instituição também colabora com 3%, 5%. Não precisa fazer nada, hein? E você tem o dobro da empresa colaborando para você. É dinheiro fácil, hein? Melzinho na chupeta, tá certo? As pessoas não fazem. Sim, nem eles fazem, né? Então, todos nós caímos nessas armadilhas cognitivas. Então, isso assim, não é exclusividade dos réis mortais, né? Todo mundo cai. Como é que faz para você dar um jeito nisso, enganar isso, né? Se desvencilhar dessas armadilhas? Primeiro lugar, é saber que essas armadilhas existem, quais são essas armadilhas, né? E em segundo lugar, encontrar estratégias quando você está fora delas para contornar esses hábitos que nós cairemos. Então, uma das soluções que o pessoal encontrou nos Estados Unidos, e foi uma experiência mesmo, para plano de previdência, que não é plano de previdência lá, é um outro plano de colaboração, empresa e indivíduo, que chama assim, economize mais para o amanhã. Save more for tomorrow. Então, qual era a ideia? A ideia é assim, você tem esse plano, é um plano de colaboração, como se fosse um plano de previdência, tá certo? É um pouco diferente, mas é como se fosse isso, que a cada ano você coloca lá quanto você quer colaborar, né? E se você tiver um aumento, você tem que ir lá, voltar no formulário e preencher de novo. Eu tive um aumento de salário de 5% nesse ano, então eu quero aumentar a minha colaboração em 5%. Quem é que faz isso? Ninguém. E o tempo vai passando e as pessoas vão perdendo a oportunidade de aumentar a sua contribuição. Então, esse experimento fez o quê? E se a gente já deixar marcado que quando a pessoa tiver um aumento, ela nem vai perceber que ela teve um aumento de renda na vida dela, ela já aumentar a sua colaboração ou a sua contribuição no plano. Será que isso vai dar certo? E instituíram isso. E foi um sucesso. Por quê? Porque a pessoa nem percebeu, ela nem sentiu a dor da perda, o dinheiro nem entrou, ela continua feliz e satisfeita e começa a colaborar mais, o que vai fazer com que ela tenha uma aposentadoria melhor no futuro, que obviamente será melhor para ela do que se ela não colaborar, né? Então, você sabendo quais são as armadilhas, antes de você cair, você cria estratégias para dar a volta, para contornar, para enganar essas armadilhas. Isso é o que a gente diz, né, dos empurrõezinhos, né? Ou seja, o nudge. Então, ou não? O nudge é um pouco isso, mas ele é feito por alguém que desenha isso para você de fora, né? Tá. Não necessariamente é uma estratégia, é realmente um empurrãozinho para um comportamento que você julga que seria mais desejável, né? Ou mais saudável. E aí a gente tem
várias outras coisas. Isso a gente vai chamar de arquitetura de escolha, que é como é que você desenha, monta e organiza o contexto para que você incentive determinado comportamento ao invés de outro. Então, exemplo, também um exemplo clássico. Bom, a gente vive isso aqui. São Paulo tem bastante, né? Não, mas acho que no Brasil tem muito disso, desses restaurantes por quilo, né? Você chega lá no restaurante por quilo, como é que é? Você chega com fome, o que tem primeiro? Primeiro tem aquilo que é mais pesado, mais gorduroso, mais caro. Então tem um lugar aqui em São Paulo que começa com os doces, né? Suco, refrigerante, doce. Depois fritura. Depois sanduíche, pizza, toda porcariada primeiro. Por último, a salada e a fruta, não sei o quê. Só que você chegou com fome, então o que você vai fazer? Você, por mais que queira comer saudável, você vai falar assim, só uma coxinha. Eu adoro bolinha de queijo. Só uma bolinha de queijo. Nossa, mas a coxinha é muito boa. E o rissole, gente, amo rissole. E eu não sei o que dizer. Você vai colocando essas coisas primeiro. Quando chegou no fim, não sobrou mais espaço para salada. E aí você não coloca a salada. Ou seja, a sua refeição é menos saudável. Então, qual é a ideia? Como é que você faz? Vamos supor que isso seja uma cantina de uma escola. Você quer estimular hábitos saudáveis. Você vai fazer o quê? Você só inverte a ordem. Ainda assim, você tem que dar a opção, porque você não pode dizer tira a pizza, o hambúrguer, a fritura, porque isso não está te dando opção de escolha. E o nudge precisa oferecer uma opção de escolha. Não pode tirar a liberdade de escolha, senão não é um empurrãozinho, é uma escolha autoritária, tá certo? Então, só que o que você faz? Você inverte a ordem. Ou você coloca no buffet, na altura da visão das crianças, os alimentos mais saudáveis, né? E dificulta os comportamentos menos saudáveis. Ainda assim, dando a opção de escolha. Então, o nudge é nesse sentido. E o exemplo que você disse, né, de criar estratégia já parte do próprio indivíduo quando ele está fora, né, desse contexto que você falou. Por exemplo, no mercado financeiro, para evitar que as pessoas continuem nos produtos financeiros que estão tendo muita perda, a fim de imaginar, eu vou continuar nesse produto porque pode ser que eu ganhe, a gente tem um mecanismo que chama stop loss, que o quê? Principalmente no mercado de ações. Você determina a porcentagem de ganho e de perda numa determinada ação e passando daquele patamar a pessoa é obrigada a vender. Porque se deixar na vontade dela, ou ela está ganhando, não, eu vou ganhar mais, e aquilo pode despencar, ou então, tá perdendo, mas eu vou deixar porque pode ser que se recupere, e você pode perder muito. Né? E aí então, o buraco é mais embaixo, né? Muito bom. Bom, em relação, né, o que a gente tinha se comprometido, né, dos 4 pontos aqui, o cérebro e o papel das emoções, como lidar com a impulsividade das nossas próprias ações, por que a gente privilegia, né, a relação do passado, o presente em relação ao futuro, que eu achei fantástico esse tópico aqui, e como que a gente evita essas armadilhas. Agora, nós vamos abrir para algumas perguntas, e aí, Miro, se você tiver aí, acho que você deve ter selecionado, Sim, né? Talvez a gente não consiga responder todas, mas manda aí. Tem mais 2 ainda. Lá no começo, Rê, você falou do processo de comparação, e aí a Sandra está perguntando, esse processo de comparação se dá de forma consciente? Não. Essa que é a história, né? Todos esses processos, eles acontecem de forma não consciente, por quê? Porque a gente está falando em termos de conexões neurais, né? E as conexões neurais, elas acontecem em vários sistemas, e inclusive no sistema límbico e no tronco encefálico, que está muito ligada a essa visceralidade. E esses centros de processamento não processam a linguagem. E a gente só consegue ter algo na nossa mente consciente, saber aquilo que a gente está pensando, se a gente tiver linguagem. Se a gente não tiver linguagem, a gente não sabe o que a gente está pensando sem linguagem. Não consigo fazer essa tradução, né? Então, são processos que vão acontecendo em conexões neurais, principalmente nesse aspecto emocional, que vai qualificando. O emocional, ele dá uma qualidade.
é bom, é ruim, mas a qualidade é boa, ruim, né? Ele não definiu ainda, ele não especificou, né? Ele ainda não deu um discernimento maior, né? Tá muito primordial. E tudo isso a gente não tem linguagem, então não tem como ser consciente. Ele é não consciente. Eu não uso a palavra inconsciente porque a gente não está falando do inconsciente da psicologia, mas ele é não consciente. Eu não sei explicitar, eu não sei descrever o que está acontecendo. Bacana. O Rê, cabe Tem mais mais, uma? Miro? Cabe. Tem mais uma. Vamos lá. A Marina Rocha pergunta: qual seria a grande diferença desse movimento cerebral em relação a consumo no varejo e para consumo digital? Tem diferença? No varejo presencial, né? O fato de você ir até a no loja, presencial né? versus o consumo digital. Então, o que a gente lembra, de novo, a decisão para o consumo, ela está sempre atrelado a algo que a gente vê como recompensa, né? Quando a gente está no digital, uma coisa que pode acontecer é assim, nossa, quando acabar a pandemia e eu voltar a sair, por exemplo, para roupa, eu vou precisar estar linda. Maquiagem, né? Eu estava conversando com o pessoal de uma empresa grande de cosméticos e eles estavam assim, abismados com como cresceu a questão de cosmético para os olhos. Delineador, sombra, rímel. Eles não imaginavam que isso fosse acontecer, né? Por quê? Porque está atrelado também a um imaginário, né? Ou eu preciso estar bem na câmera, ou agora é tudo muito visual do rosto, né? Então, essa maquiagem do rosto passou a fazer muito sentido porque ela está ligada com um hábito, com um novo comportamento e com uma ideia de como eu parecerei em frente às câmeras, né? Então, o motivador, o drive é né? Ao passo que se você vai no consumo numa loja, por exemplo, o drive é outro. Por quê? Porque você está falando da sensação de... não é nem de pertencimento, é de que aquilo é seu, de propriedade como algo que é seu, né? Na hora que você... chama-se efeito posse isso. Na hora que você pega alguma coisa, uma blusa e veste, faz um test drive num carro... que você se apropria, você sente que aquilo é seu. E lembra, a gente não quer perder, né? Então, devolver aquilo é como se você estivesse perdendo aquilo. Além de tudo, a gente tem uma sensação, uma necessidade de pertencimento e de aprovação do social. Então, a gente não sabe disso muito bem, mas a gente tem uma necessidade de agradar o vendedor ou a vendedora. De provar para ele que, eu tenho dinheiro para comprar esse carro, ou, puxa vida, você achou que eu fiquei bem mesmo nessa roupa? E agora, como é que eu vou falar para ela que eu não vou levar? Então, a gente tem outros motivadores. Eu acho que os motivadores podem ser diferentes, mas ainda assim, são essas necessidades emocionais, ou efeito posse, ou eu não quero perder, aversão à perda, ou confirmação social, ou viés de imaginabilidade, como eu imagino que eu vou ficar, né? Então, de qualquer forma, são esses mesmos componentes que estão influenciando e que são os motores das nossas decisões. E talvez um complemento aqui, Renata, é a questão, né, que quando a gente está no varejo físico, a questão da multissensorialidade, ela se amplia, né? Sim. Então, como você diz, né, eu tenho aí o tato, enfim. Mas uma coisa, né, que já está bastante em discussão é como é que a gente traz essa multissensorialidade dos 5 sentidos para o digital, né? Sim. Isso já a gente não vai ter tanta essa diferença, porque o digital vai permitir toda essa experiência multissensorial também. Exatamente. Tem mais uma aí, Mira. Vamos fazer a última e a gente vai para os finais. Vamos, na verdade, a pergunta na verdade já foi respondida antes, que é uma pergunta do Gleiton, falando sobre como que faz, eu não lembro agora, mas já foi respondida essa lá em cima. E o próprio Gleiton faz uma pergunta de recomendação de livros. O que você recomenda para o pessoal se aprofundar no tema? Legal. Eu gosto muito, para quem quer entender essa questão da racionalidade, o Previsivelmente Irracional, do Dan Ariely.
porque vai falar disso, né? Vai falar da tomada de decisão, não está tanto focada no cérebro, mas eu acho que dá uma ideia muito bacana sobre esses vieses, sobre esses atalhos mentais, e todo o trabalho do Dan Ariely, ele também vai contando dessas estratégias, né? Para a gente contornar essas falhas na tomada de decisão. Eu gosto muito, eu acho que para quem quer se aproximar, começar a pesquisar o tema, eu indicaria o Dan Ariely. Previsivelmente irracional. E alguém aqui também colocou o Erro de Descartes, né, do Antônio Damasio, acho que também vale a pena, a gente vai recomendar. Eu queria agradecer você muito por essa noite, por essa oportunidade. Obrigada, foi um prazer. E com as suas despedidas, não sei se você quer dar algum recado, se você quer dar alguma dica, né? O que você diria para essa galera que passou esses momentos conosco aqui, nessa visão, né, do tema das emoções? Eu acho que uma das coisas mais importantes é a gente incorporar e a gente começar a valorizar as nossas emoções, né? As nossas emoções, elas são um termômetro muito preciso do que está acontecendo no mundo. E elas são muito mais eficientes do que a nossa suposta racionalidade ou a nossa capacidade de análise, de raciocínio e de pensamento. Porque a gente é capaz de arrumar explicação para tudo. Mas sentir, a gente sente uma experiência direta e imediata. Então, o que eu gostaria era que a gente parasse de julgar a emoção como algo fraco, como um aspecto fraco nosso, ou como um aspecto que enfraquece a personalidade, e que a gente começasse a valorizar e a entender como ela é um componente realmente muito importante, um termômetro mesmo, muito fundamental para uma boa tomada de decisão. E claro, ela sozinha não, ela com essa capacidade analítica engajada. E quero também deixar um convite para cada um de vocês para acessar as minhas redes, né? No Instagram é @renata_t_saboia, e reprogramação neuroeconômica, tem Facebook, tem Instagram, no LinkedIn eu estou como Renata Tavares de Saboia, que toda hora eu estou colocando artigos interessantes, pensamentos. Eu vou começar daqui a pouquinho a publicar uma série de textos e artigos sobre matérias nessa área. Tem coisa no meu canal do YouTube, que também tem as entrevistas, tem as lives, tá todo o material compilado lá. Aliás, Rê, por favor, me manda o link para eu poder subir no meu canal do YouTube. Enfim, convidar vocês a fazerem parte dessa rede, né, com a esperança que todos nós possamos ser essa grande rede neural de transformação da sociedade. Obrigado, Rê. Pessoal, eu super recomendo, sigam a Renata, ela também tem cursos aí, uma hora que você está com o curso aberto, manda aqui que a gente comunica também o pessoal. Foi um prazer, obrigada. E só para a gente, né, fazer um fechamento aqui, Rê, me permita, normalmente isso não acontece, mas hoje é uma exceção, o pessoal no Telegram tem cobrado muito um curso meu, né? E a gente está aqui envolvido com projetos de marca e a gente ainda não conseguiu colocar esse projeto da forma como nós gostaríamos, mas o que acontece? Nos dias 17 e 18, né? Então sábado de manhã e domingo de manhã, nós daremos um curso para um grupo fechado de neuromarketing, tá bom? E aí, como o pessoal começou a pedir no Telegram, a gente vai abrir algumas vagas. Então, caso alguém de vocês queiram, o Gisele vai colocar o link agora aqui. Tá bom? Fora isso, no Linktree você também tem as nossas redes sociais, então @neurobrandinglab. O Brand Talks, ele acontece de 15 em 15 dias. O tema daqui 15 dias, a gente vai trazer um tema da inteligência artificial e marca, mas em todo o nosso projeto, né, e já será a 10ª edição, ele sempre trafega por 3 grandes vertentes, que é o que eu defendo aqui, acredito e tenho divulgado, que neurobranding envolve marca,
ciência e dados, né? Eu acredito que a gente possa construir marcas fortes partindo dessa premissa de entender a mente e o comportamento humano, mas eu não tenho mais como fazer isso sem trazer também dados e tecnologia. Então, por mais distante que possa parecer que inteligência artificial não venha conversar com marca, eu vejo que sim. Teremos inteligência artificial de mãos dadas, não só com marca, mas com neurociência, tá bom? Então, eu agradeço a cada um de vocês. Aí, o Miro vai parar de gravar agora, né? Vai fazer o encerramento oficial, mas quem quiser ficar, porque às vezes as pessoas ficam aí para um drink de água online, fique à vontade. Então, pessoal, gratidão. Quem não preencheu a planilha, lembra, o José vai colocar de novo o link da planilha aqui, e quer receber certificado desse encontro, tem que colocar o nome lá na planilha, tá bom, pessoal? Obrigado, gratidão. Miro, a bola é com você. Eu tenho um recadinho ainda. Peraí, que a Rê, acho que tem. Eu só queria agradecer, porque você vai encerrar, Miro. Então, eu queria deixar aqui minha gratidão pelo convite. Rê, obrigada, admiro muito o seu trabalho. Pessoal da equipe, obrigada. E eu queria deixar um obrigado muito especial a cada um de vocês que abriu esse espaço nessa noite de hoje para ouvir esses conhecimentos tão preciosos. Obrigada, gente. Obrigada a você, Rê. Miro, com você. Bacana. O recadinho é que uma boa parte das pessoas que pede o certificado acaba, depois de receber o certificado, publicando o certificado no LinkedIn e esquece de nos marcar. Então, pessoal, quem receber o certificado e resolver publicar no LinkedIn, marca a gente, para a gente saber na hora, curtir, fazer a celebração com vocês. Tá bom? Fechado? Então, pessoal, encerrando, lembrando que os Brand Talks são oferecidos pelo Neurobranding Lab, Marca, Ciência e Dados. Conectar marcas ao cérebro muda tudo. Obrigado a todos, Renata, Regina, Rodrigo, Gesiel, pessoal. Até a próxima. Grande abraço. Tchau, tchau. Até a próxima. Obrigada. Boa noite.